Salve, salve, galera. Esse aqui é um corte da nossa live, todos os domingos às 22 horas. Então, se você curtir, deixa aquele like. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E todos os domingos temos uma conversa muito interessante para você. E fica aí com mais esse corte. Valeu! Aqui, pastor, do Léo, de novo, ele mandou uma pergunta interessante. Digamos que o índio, ele passa lá, né, na sua tribo, né, vive ali seus 20 anos, pega uma doença, morre, e nunca chegou um missionário para falar de Jesus ali naquela tribo. A pergunta dele é, e aí? Esse índio, ele vai ser salvo ou vai ser condenado? Por quê? Porque ele não teve acesso, né, de forma à palavra, né, de Deus. Ninguém chegou lá para pregar para ele. E aí, qual vai ser a situação desse índio? Ele vai ser condenado por viver ali adorando talvez até outros deuses, Deus Sol, né, o rio, né, o índio, tem alguns índios que adoram os elementos da natureza, ou ele vai ser salvo por ele não ter conhecido a Deus, né, por ser inocente, digamos assim. Leonardo, não me coloca no estreito não, Leonardo. É faxina! Para com isso, Leonardo. Ajuda aqui o pastor, não vem complicar a vida do pastor, não. Olha, Leonardo, Dudu, todos, né? Eu creio da seguinte maneira. Eu vou responder isso aqui fazendo outra pergunta e vocês vão entender. Se esse índio, quando morrer, se ele chegar perante a Deus e tiver o julgamento, ele vai ter um argumento com Deus. Como é que eu vou te servir se eu nunca ouvi falar de ti? Como é que o Senhor vai me julgar? A Bíblia fala que Deus ele não é injusto com ninguém. A Bíblia fala que Deus não é injusto com ninguém. Então, eu vou falar naquilo que eu creio, porque essa sua pergunta não está diretamente ligada à Bíblia direto, explicando isso, mas com bases bíblicas eu vou falar aquilo que eu creio, tá? Eu creio que, eu vou trazer no momento de hoje, eu creio que todos vai ouvir falar de Deus, mesmo que seja no lugar mais difícil de se chegar lá. Que Deus, ele envia missionários para poder ouvir a sua voz. Vai ouvir para depois morrer. Eita, mas se ele não tiver ouvido? Eu sei de uma coisa, que Deus não precisa de homens para poder mostrar a sua grandeza. Deus, ele é Deus. A Bíblia fala que Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Deus está em todos os lugares, é todo poderoso e tem o conhecimento de tudo, né? Então, se Deus não permite que nenhum missionário chegue lá, naquela ilha que ninguém foi, Deus vai se revelar para eles ali de alguma maneira, para poder eles crer que existe um Deus que manda no sol, na lua, nas estrelas, em tudo. Porque senão ele teria argumento contra Deus, e Deus não vai deixar ninguém argumentar contra ele. Eu creio nessa maneira. Inclusive, tem uma janela, né, chamada janela 10/40 no mundo, que é um lugar onde o evangelho ele não entra, né? Tem uma barreira ali, o pastor sabe, né? Que é um lugar que tem uma barreira religiosa que o evangelho não entra. Muitos estão tendo sonho, tá, com um Jesus, né? E o próprio Jesus tem se revelado a essas pessoas. Então, eu creio totalmente nessa visão. É justamente o que eu falaria, né? Que Deus ali, ele dá o jeito de se revelar. Se ninguém chegou para pregar, o próprio Deus, ele vai se revelar à pessoa. Eu creio nisso. Eu creio também que Deus, assim, eu não vou dizer que isso está acontecendo, viu, amados? Não estou dizendo o que eu vou dizer agora, é só... É na internet isso. E o que eu vou dizer agora é só uma ênfase para vocês poderem entender. Se Deus, ele quiser se materializar, um exemplo, como um homem naquele local, para ele mesmo pegar a palavra, só um exemplo, se ele quisesse fazer isso, quem iria empatar? Poderia fazer, mas Deus entra na vida do ser humano através de sonho, revela-se através de alguém, através de algo que a pessoa vê. Olha, Deus, para você ter uma ideia, Leonardo, eu tenho certeza que, ou com você, ou com alguém que você conhece, Deus fala com a gente até através de uma simples mensagem que está no ônibus. Deus fala com a gente através de um louvor, através de alguém que traz uma palavra para você. Imagine um índio que está lá. Se Deus manda na natureza, até através da natureza, Deus pode se revelar para ele e ele entender que existe um Deus superior. Eu creio dessa maneira, porque senão seria injusto essas pessoas ser totalmente condenadas ao inferno sem ter tido a oportunidade. Olha, a Bíblia, ela fala sobre isso. A Bíblia diz que Jesus não vai voltar até que todo ser vivo eu ia falar isso agora. Escutado sobre a palavra de Deus. Isso. Todos vai ter que ouvir.
E aí o que acontece? Aí beleza, aí a gente vai colocar assim, não, mas aí e o índio, que nem o Dudu falou, e o índio que morreu já sem ter escutado falar de Deus. O que acontece? Uma criança de mais ou menos até uns 3, 4 anos, de 3 a 4 anos em diante, ela já sabe falar, já anda e tem conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, se você colocar um desenho, ela sabe discernir que o desenho não é real, que aquilo é um desenho e que aquilo é imagem e que está passando na televisão. Estou citando assim coisas normais de um ser humano. Vamos supor que nessa idade ainda ninguém falou para ela sobre Jesus, sobre Deus ainda. Vamos colocar aqui até chutando por alto aqui, só para dar um exemplo. Que até os 7, 8 anos de idade essa criança ainda não tenha escutado falar de Deus. Não saiba nada sobre Deus. Apesar que até nessa idade já se começam as perguntas, né? A gente sabe bem, quem tem filho sabe que pergunta mesmo. Se essa criança vier a óbito, e aí o que acontece? Muita gente vai falar assim, mas era uma criança, era pura, tal. Sim, aí Deus tem esse, entre aspas, esse argumento, era uma criança, era pura, mas a gente é fruto do pecado, e o primeiro pecado que aconteceu com o ser humano é a desobediência. E toda criança, mesmo pura, a primeira coisa que acontece que a criança faz é o quê? Desobedecer. Assim como Adão e Eva fizeram no paraíso com o primeiro pecado, a gente quando nasce a gente fala assim, a gente nasce sem pecado, mas o primeiro pecado que a gente comete é a desobediência. E aí, se essa criança vier a óbito, ela vai ser julgada pela desobediência que ela cometeu, ou o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que todas, na minha opinião não, é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que as crianças herdarão o reino dos céus. São delas, né? Não fala nem que herdarão, não. Jesus diz que delas é o reino dos céus. Eu acho que é em Apocalipse, não sei. Mas em uma parte da Bíblia diz que aqueles que morrerem com o coração de uma criança, também deles é o reino de Deus. Então, pode ser que até por aqui, nessa live, que hoje índio tem acesso à internet, um índio pode ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus, entendeu? Até estudando, que hoje índio estuda, não fica só no meio do mato. A tecnologia abrange tanto que vai chegar para eles sobre outras coisas, e eles vão aprender até sobre Deus, outros deuses, ciência e muitas outras coisas. Mas supondo que não chegue, a Bíblia diz que aquele que morrer como coração de criança, dele também será o reino dos céus. Então, até esse índio que morrer inocente, com aquela sabedoria, só que mínima, né? Sobre o sol, porque o conhecimento dos índios são antigos, né? Como Deus Sol, Deus do raio, essas coisas. Porque eles viam o raio, quando o sol, eles queriam chuva, e aí pediam para o sol e essas coisas. Então, é um conhecimento inocente até. E que eu acho assim, até não deve ser explorado, entendeu? Esse tipo de conhecimento. Mas só para exemplificar, assim, já alonguei demais, na minha concepção seria isso. Mesmo que um índio morra sem ter escutado a palavra de Deus, ele morreria dentro ele estaria enquadrado dentro desse texto bíblico, na minha opinião.
Amém. Uma coisa só para complementar, a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, né? Então isso é algo muito, muito forte sobre a questão da salvação.